que eu estou muito feliz aqui no programa de tutoria, poder dividir um pouquinho da experiência. E para dizer que em 2011 eu vim aqui em Messejana com minha equipe, a gente não tinha um centro de transplante ainda, como vocês vão ver, tão ativo lá em Pernambuco, e Messejana teve a capacidade de nos passar muito conhecimento, e a gente está muito gratificado de voltar aqui hoje, a gente está podendo passar um pouquinho do que a gente aprendeu e do que a gente tem feito. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas eu gostaria de ressaltar que transplantar coração vicia. Bem, isso aqui é um exemplo clássico de como está evoluindo certos pacientes com doença cardíaca grave, né, múltiplos devices, múltiplas tecnologias, e naturalmente que a mortalidade dos pacientes com doença cardiovascular vem diminuindo tempo a tempo, muito pelos devices e dispositivos que vêm sendo implantados. Porém, está se criando uma população de pacientes portadores de insuficiência cardíaca crônica, seja porque o tratamento avançou no tratamento nas patologias de coronária, de válvula, mas os doentes continuam evoluindo com comorbidades outras que vão evoluindo, que vão desenvolvendo miocardiopatias. E, consequentemente, você tem agora um universo de pacientes mais velhos, mais doentes e que desenvolveram uma insuficiência cardíaca. Isso é tão importante que, na verdade, 3% da população americana é portadora de IC e que, depois do parto, é a segunda causa mais comum de hospitalização. São mais de 500 mil casos por ano, gerando mais de 1 milhão de internações, justificando, então, o fato de que o doente com insuficiência cardíaca ele interna mais de uma vez por ano. Isso está provado em quase um quarto de readmissões, em até 30 dias pós-alta, mas gerando mais ou menos 15 milhões de consultas ambulatoriais, com uma mortalidade que ultrapassa a maioria das doenças neoplásicas, sendo a principal causa de hospitalização no programa de saúde americano e custa mais a insuficiência cardíaca nos Estados Unidos, em todos os aspectos, do que o tratamento de todos os cânceres existentes. Aproximadamente 40 bilhões de dólares por ano é quanto custa hoje a insuficiência cardíaca aos cofres públicos americanos. O doente, ele interna uma vez, ele interna 2 vezes, e cada vez que ele interna, ele vai aumentando a chance de mortalidade por internamento. E a despeito de toda a farmacêutica envolvida em combater esses doentes, a gente sabe que o nível de mortalidade nesses pacientes, a despeito da terapêutica medicamentosa otimizada, ela permanece em torno de 40% a 50% em 5 anos e é progressiva quanto maior for a classe funcional dele. Inúmeros estudos justificando, então, o tratamento medicamentoso nas fases de IC aguda, também poucos deles mostraram desfecho positivo em relação à diminuição de mortalidade. Então, o que a gente está relacionando, e quando a gente quer falar de transplante, a gente está falando do paciente que não responde à terapia de reestimulação cardíaca, possui muitas vezes disparos recorrentes de CDI, dificuldade no controle de balanços hídricos, dosagem subótima de inibidores neurohormonais devido à hipotensão ou síndrome cardiorrenal. Eles habitualmente requerem diurético IV em doses altas, começam a precisar de inotrópico venoso cada vez mais frequente a cada internamento, possuem hospitalizações recorrentes por insuficiência cardíaca, persiste com sintomas a despeito de tudo que vocês podem fazer e começa a desenvolver múltiplas morbidades. E esse tipo de doente a gente tem que pensar em que manejo vai oferecer, depois do tratamento clínico convencional e um implante de um resincronizador, por exemplo, você tem que partir para a paliação, inotrópico venoso ou partindo para o transplante. Por quê? Sem nenhuma dessas terapias adicionais para essa população, a mortalidade em 1 ano nesse estudo, em 2 anos nesse estudo e 6 meses nesse outro estudo, se aproxima de quase 80%. Até que em 77 veio o primeiro transplante cardíaco, que parece que mudou isso daí. Os dados mais recentes da Sociedade Mundial de Transplante de Coração-Pulmão estimam que no mundo se fazem mais ou menos 4.500 transplantes, a grande maioria, mais de 2.500, são feitos na América, aproximadamente 1.500 são feitos na Europa, e observem que outros, e nós nos incluímos aqui em outros, vem progressivamente, lentamente crescendo e sendo cada vez mais representativo nos números estatísticos da sociedade. Esse dado é relevante porque quando você fala assim, o que é fazer transplante cardíaco? Apenas 28 centros no mundo fazem mais do que 30 transplantes cardíacos por ano. Então, qualquer pessoa que dá uma pequena contribuição para o transplante cardíaco, seja na sua quantidade de 5, 6, 10, 2, está fazendo a diferença para aumentar a oferta desse método terapêutico. Como nós sabemos, é um resultado que é sustentável do ponto de vista de sobrevida, com um tempo médio de sobrevida pós-transplante de 11 anos, podendo chegar a 13 anos, quando você ultrapassa o primeiro ano do implante, e melhor do que simplesmente oferecer
sobrevida, você mantém o paciente com qualidade de vida e sustentado até 10 anos pós-transplante. O problema é que não existem órgãos para todo mundo. Nem aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho do porquê, falta de logística, aceitação familiar, falta de centros que realmente, mais centros que façam transplante, falta, na Europa, por falta de doador, nos Estados Unidos também. E aqui, a gente tem mais ou menos um mapa do Brasil, com os centros ativos de transplante cardíaco, e observem que se nós formos somar a área territorial coberta por cada centro, talvez 1/3 a 1/4 da superfície terrestre do Brasil está coberta por centros transplantadores com suas áreas de abrangência. Então, a gente está lidando com uma doença que, como vocês viram, que mata rápido, que o transplante foi provado, que dá não só sobrevida como qualidade de vida, mas que o doente precisa ser transplantado e a gente tem uma falta de oferta de órgãos por falta de logística e muitas vezes falta de estrutura para isso. Então, talvez, se cada centro tomasse conta de uma área maior, e aí limitando mais ou menos 1.000 quilômetros de distância para cada centro de transplante, observem como quase que a totalidade da superfície terrestre brasileira ia ser coberta, e com estímulo e implementação de novos centros em outros estados que ainda não fazem transplante, a gente teria uma cobertura gerando mais potenciais doadores de forma mais uniforme. Porém, a gente está com um dilema, porque quando a gente fala em captar a distância, a gente está falando obrigatoriamente em aumentar o tempo de isquemia. E o tempo de isquemia ele é pior. Numa avaliação aguda de 1 ano, a gente tem uma chance de mortalidade de quase 2 vezes maior quando você tem um tempo de isquemia de 360 horas. Quando você vai para a avaliação de 5 anos, a gente vê que é um pouco pior. Quanto mais tempo de isquemia, pior desfecho em relação à mortalidade. Mas essa odds rate já cai. E observem que praticamente desaparece com 10 anos. Então, a chance de mortalidade ela é pior agudamente, mais significativamente no primeiro ano, quando você tem um tempo de isquemia longo, menos ruim no 5º ano, mas praticamente desaparece o efeito tempo de isquemia numa avaliação tardia. Por isso que a gente estimula que só o tempo de isquemia não deve ser colocado em conta para que você contraindique um transplante. Então, está bem provado que a gente tem que correr contra o relógio, porque o doente precisa, e para fazer uma captação à distância, e que você possa trabalhar com tempo de isquemias curtos, a não ser que você seja, tá certo, um super-herói, você tem que contar com logística. E por que, particularmente, eu estou discutindo esse caso, esse tema? A gente tem uma experiência razoável de 56% dos nossos transplantes são feitos com doadores à distância. E quase 20% eles são de captações oriundas de outros estados que não Pernambuco. Isso aqui é onde eu moro, Recife. A gente traçou esse raio de ação e qualquer doador nessa região, a gente potencialmente pode ser chamado, existe logística gerada para que a gente possa ser chamado e faça a captação nessa área. Considerando aí mais ao sul, quase chegando, tá certo, em Salvador, né, mas Aracaju foi o nosso local mais ao sul, Natal nós já fomos e Petrolina mais a oeste. Petrolina é incrível. Petrolina é uma cidade que fica no extremo oeste de Pernambuco, já na divisa com... Tem um bairro de Petrolina chamado Juazeiro, não é isso? Tem mas fica na divisa com a Bahia, tem um rio que separa a cidade irmã de Petrolina, que é Juazeiro, e é a cidade campeã de oferta de órgãos, muito deles baianos, na verdade, né, que eles têm uma divisão, tem um complexo médico lá chamado PEBA, né, Pernambuco, Bahia, e a parte de alta complexidade de trauma parece que ficou com Petrolina, algumas outras coisas ficaram com o Juazeiro, então o trauma daquela região, ela vai toda para Petrolina. 34 captações dessas 87, uma distância aérea percorrida de 637 quilômetros, com um tempo médio de isquemia para essa cidade, que é a mais distante do nosso centro, de 230 minutos. Observe que Aracaju também vem fornecendo bastante doadores, a Natal em terceiro lugar, e Caruaru, outra cidade que fica mais próxima. E observem que, independente da distância, a gente tem um tempo de isquemia pouco relevante, com pouca diferença quando você compara, por exemplo, Aracaju de Caruaru, porque nem muitas vezes o mais perto é que você chega mais rápido. Caruaru, muitas vezes, a gente não tem condição de fazer logística aérea, então tem que ir de carro, e por isso justifica. E quando a gente compara a distância média, eu chutei esse número, eu fiz um cálculo assim em cima de hospitais que ficam próximos ao meu centro,
Quando você traça um raio de 7,5 km do hospital que eu trabalho para os outros potenciais hospitais que geram doações, a gente tem esse tempo médio de isquemia curto, de 1h10, 1h20, para uma distância média de 7,5 km. E quando eu coloquei nosso avião, na verdade, é para falar um pouquinho da maneira que a gente conseguiu implementar o transporte aéreo e a captação aérea lá no estado. Cada um vai ter a sua realidade diferente, mas lá, vocês sabem que os políticos adoram voar, né? E eles voam muito, seja para o interior do estado, sejam para outros estados ou municípios. E, habitualmente, eles têm a prática de alugar horas voo de alguma companhia. Ora, eles têm isso, eles usam ou não usam, mas eles pagam uma taxa mensal, faz algum tipo de acordo com as companhias para fazer isso. A gente descobriu que era muito mais barato a gente pedir para que, ao invés de alugassem um outro avião para fazer só os transplantes, eles comprassem mais horas voos. Então, na verdade, esse daqui, eventualmente, pode até ser o avião que o governador viajou no dia anterior ou que vai viajar no dia seguinte. É o avião que o Estado aluga e que torna disponível para que a gente possa compartilhar. Isso tornou-se mais barato e mais viável. E você também tem que pensar em tudo. Por mais que você não vá pilotar, conheça o seu avião. Ninguém precisa fazer curso de aeronáutica, mas vai no Google, porque muitas vezes vão te ligar às 3 da manhã para saber se é possível você captar um coração em Petrolina. São 700 quilômetros. Você precisa saber mais ou menos o tempo, a distância em linha reta e qual a velocidade que o teu avião faz. Para que você possa responder do ponto de vista técnico, com o teu conhecimento médico, se tu tem tempo de isquemia para aparecer do teu órgão, tá? Consequentemente, é importante você saber o tempo de voo e conhecer a tripulação, porque os caras vibram quando voam. Eles vibram na sensação de estar fazendo alguma coisa de boa, de estar levando um órgão. Quando a gente viaja uma vez, na outra vez, quando a gente vai embarcar de novo, eles perguntam como é que foi o transplante. Isso é o comandante, o piloto. E fiquem tranquilos, uma vez que você sobe, o avião só tem um caminho, certo? Ele vai chegar ou ele vai cair. E isso particularmente é importante porque você avisa, a partir do momento que você está decolando, você liga para a equipe do implante e você avisa, olha, eu estou decolando. Em 1h30 ou em 1h20, se eu não chegar, é porque eu caí. Mas é o momento de vocês o quê? É o momento do pessoal do implante chamar o receptor. É o momento do pessoal do implante colocar o doente em sala, e aí tem 1h, 1h30, 1h40 para estar colocando o receptor em sala, monitorizando, dependendo do tempo que vai demorar quando a gente pousar para chegar no hospital do implante. Vai ter o tempo de já fazer a estenotomia e começar a cardectomia. Você tem que pensar em tudo, né? Mais uma vez, determinar o seu perímetro máximo para a captação. Não adianta você extrapolar muito e só pensar no tempo aéreo, porque o tempo aéreo é aquele mais estável, aquela variável que menos varia, na verdade. De regra, para voar num bimotor que voa mais ou menos a uns entre 450 e 600 km por hora, de acordo com o tipo de vento que pega, não aceite tempo de voo maior do que 1h30, tá? Assim, é fria. É fria porque tu vai ter que correr em algum momento, e esse correr em algum momento pode ser que seja no momento mais importante, que seja no momento que você precise ter calma para fazer o implante, sem adicionar nenhuma morbidade para o teu doente. Dá para sempre pegar essas imagens bonitas, os aviões, é um bimotor pressurizado, mas também ele voa baixo, então a gente corre a orla toda do Nordeste. E bem, quando chega, você tem que lembrar de que alguém tem que esperar você no aeroporto ou na pista de voo que você parou. Não adianta, quando você pousar, ligar para o hospital e falar, ou para citar o transplante, e pedir para que alguém mande um carro pegar você. Alguém tem que ficar lá esperando. Sincronize esse tempo com a tua equipe receptor. Lembra, você decolou, isso é fixo, o avião vai chegar, geralmente tem chegado. Então, você tem que avisar que o pessoal da equipe tem mais ou menos 1h30 para se mobilizar, para colocar o receptor em sala. Na nossa experiência que a gente tem feito, como a gente mora perto do hospital, as pessoas que trabalham comigo moram perto do hospital, é nesse momento que a gente liga para a equipe do implante. Se eu fui captar com meu auxiliar e com minha instrumentadora, quando a gente está decolando de volta, é a hora de o pessoal acordar, sair de casa, o anestesista, o perfusionista e o resto da equipe cirúrgica, para ir montando as coisas. A instrumentação chega um pouquinho antes e deixa a sala pronta já, tá? E aí tem alguns momentos do implante. E a despeito de você estar muito adrenérgico, né, porque você viajou, acordou de madrugada, pegou carro, pegou avião, sirene, trânsito, polícia, agora você tem que baixar. Porque agora é a hora da concentração, agora é o momento realmente médico da coisa. Você precisa dar ponto e precisa dar ponto bem feito. Ao mesmo tempo, você precisa ter um sprint final, mas não olha para o relógio.
assim, a coisa que mais irrita, você sabe que muita coisa que aconteceu de tempo de isquemia não foi a sua responsabilidade. Mas alguém vai falar, pô, já está com 3 horas de anóxia. Já está com 3 horas de anóxia. Acredite, não vai ajudar. Acho que tem muita gente de perfusão aqui, né? Assim, não ajuda o cirurgião falar que tem 3 horas e meia de anóxia, gente. Assim, realmente não ajuda. Tem eficiência nos pontos. A cirurgia em si é uma cirurgia que não tem muita dificuldade. É aquela cirurgia de big bite. Assim, são cirurgias de pontos grandes e com agulhas grandes, com fios grandes. Assim, não tem nenhuma coisa do outro mundo. Se você fizer na tua rotina, você vai conseguir fazer rápido e sem ficar olhando para trás, sem ficar estressado. Algumas considerações técnicas é a ordem. Se você tiver com um tempo de isquemia muito estourado, talvez justifique você fazer o átrio esquerdo, a aorta, desclampeia, reperfunde, e já com o coração reperfundindo, você termina a cirurgia, vai ter mais sangue em campo, naturalmente, muito retorno pelo seio coronário, mas aí faz a cava inferior, cava superior e a artéria pulmonar. Não é habitualmente o que eu tenho feito. Eu aprendi a fazer assim, mas eu mudei. A gente tem um tempo de isquemia curto para captações locais, de 1h10, 1h20, e eu tenho ficado muito tranquilo em fazer, na verdade, todos os anastomoses com o coração parado. E até mesmo quando tenho captações muito longas, envolvendo 3 horas e meia de anóxia, eu não acredito que esses 20 minutos a mais de anóxia vão fazer mais dano ao doente do que você ter que correr ou você fazer uma anastomose mal feita e passar mais 2 horas em bomba, corrigindo o sangramento, o paciente evoluindo mal, e aí o órgão começa a sofrer também, tá? Isso não é para dizer se é certo ou errado, cada um vai ter que criar a sua rotina. E é impossível fazer se não tiver equipe. Vieram histórias assim, realmente já tiveram histórias bem emblemáticas, de eu sair, captar, voltar, abrir o peito receptor, fazer o implante. Mas em situações assim extremas. No geral, a gente tem que confiar muito naquela pessoa que está trabalhando conosco, tá? Porque daí é que vem o resultado. A gente começou a fazer transplante em 2012 na instituição. O transplante cardíaco em Pernambuco, na verdade, já é um transplante bem maduro, já tem há vários anos. Em 2012 a gente entrou essa barra lilás e tem conseguido realmente fazer a diferença do ponto de vista epidemiológico. Fazer transplante 3, 4, 5, você faz, mas a resposta epidemiológica para tratar efetivamente um problema populacional que existe, e foi provado para vocês, que existe insuficiência cardíaca, que existe paciente sem tratamento, exige volume. Esse tem sido o gráfico. Foram, desde julho de 2012, acho que 6 meses, onde não teve realmente nenhum evento de transplante. E com exceção daqui, que foi fevereiro, na verdade são geralmente meses de férias, tá? Mistura um pouquinho a equipe, mistura um pouquinho o central de transplantes, a coordenadora também entra de férias, mas observe que a sazonalidade de diminuição de volume de transplante respeita as férias de final de ano e as férias de carnaval e as férias de meio de ano, tá? Foram 37 transplantes. A gente ficou muito feliz de ano passado ter obtido o segundo número absoluto. Pernambuco, na verdade, apareceu no mapa do transplante, tendo sido o segundo número absoluto de transplantes no Brasil e o segundo também per capita. Esses são os serviços, com os dados do BTO do ano passado, que fizeram mais transplantes, significam que dos 28 serviços que mais fizeram transplantes no mundo, 6 foram daqui, do Brasil. Algumas pessoas conhecem a instituição que a gente trabalha. O André, que é um grande parceiro, eu não estou vendo o Olívio aqui. Mas bem, algumas pessoas conhecem a instituição. Como todo mundo aqui no Brasil, as dificuldades têm sido assim, gigantes. Conseguir superar isso e conseguir manter um centro aberto, conseguir manter o ânimo das pessoas, ao mesmo tempo que você cobra resultado, cobra volume, você está diminuindo a carga horária, eventualmente demitindo alguém, é muito difícil. Mas eu acredito que é nesse momento mesmo de dificuldade que a gente tem que definir o que a gente vai fazer. Se a gente vai baixar a bandeira ou vai continuar hasteada. Muito obrigado.